Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre a doença de Alzheimer e vamos ver a relação desse quadro clínico com a microbiota intestinal. Antes da gente prosseguir, deixa o joinha aqui embaixo. Quem não me conhece, eu sou nutricionista, convido a você se inscrever no canal para você acompanhar outros vídeos além desse. Bom, a imagem que eu vou explicar é essa, a fonte científica está logo abaixo e na legenda da figura diz que aqui nós temos a explicação dos mecanismos envolvidos na relação entre a microbiota intestinal e a doença de Alzheimer. Basicamente a gente tem aqui, dois paralelos, uma situação boa e uma situação que não é boa. Vamos começar pela parte ruim, em que a gente tem então um cenário de disbiose intestinal, ou seja, uma microbiota intestinal desfavorável, uma saúde intestinal fragilizada, que pode ser promovida justamente por conta de uma má alimentação, por exemplo. Uma má alimentação que consista em uma alta ingestão de gorduras do tipo trans, gordura saturada, ômega 6. Então, uma alimentação ruim pode aumentar as bactérias gram-negativas, que são fontes desse LPS, tá? Isso tudo gera aumento de inflamação, inclusive aqui destacado, o aumento de citocinas pró-inflamatórias, que vão gerar, por exemplo, aumento de IL-6, TNF-alfa, associado a aumento de espécies reativas de oxigênio. Então, tudo isso gera danos ao organismo. E aqui a gente tem uma relação com a doença de Alzheimer na medida em que esse cenário está relacionado com aumento da produção do peptídeo beta-amiloide. E aqui também, novamente reforçado, olha só, aumento do peptídeo beta-amiloide, que vai gerar danos neurais e a neuroinflamação. Então, um destaque aqui é justamente essa questão desse peptídeo beta-amiloide, ou proteína beta-amiloide, que é a substância relacionada com a indução à doença de Alzheimer. O acúmulo dessa proteína está relacionado com esse quadro clínico. E aqui o que foi visto é que uma microbiota intestinal desfavorável aumenta a produção e acúmulo dessa proteína. Portanto, essa é a relação de uma microbiota intestinal ruim com a doença de Alzheimer. Agora, indo para o lado bom, é que quando você tem então uma boa microbiota intestinal, quando você tem uma boa saúde intestinal, promovido, por exemplo, por uma boa alimentação, você vai ter então uma maior proporção de bactérias gram-positivas, com produção de ácidos graxos de cadeia curta. Isso vai gerar uma melhor proteção contra bactérias patógenas, uma melhor integridade da barreira intestinal. E isso tudo promovido, por exemplo, por uma boa alimentação, que consista com uma boa ingestão de gorduras insaturadas, ácidos graxos poliinsaturados, como, por exemplo, o ômega 3. Isso tudo vai reforçar as suas defesas antioxidantes, bem como gerar uma boa ação anti-inflamatória ao seu corpo, E isso tudo gera uma melhor cognição e uma diminuição do risco da doença de Alzheimer. Então a gente viu aqui, um lado que favorece a doença de Alzheimer e um outro lado que protege contra a doença de Alzheimer. Novamente, tudo envolvendo a saúde intestinal, no sentido de que o intestino pode impactar a saúde do seu cérebro e que a alimentação também impacta nisso tudo, uma vez que é a sua alimentação que pode modular a sua microbiota intestinal. Modulando a sua microbiota intestinal de forma positiva ou negativa, você vai aumentar ou diminuir o risco de doença de Alzheimer. Espero que você tenha entendido. Você pode deixar seu comentário, você pode compartilhar esse vídeo. Obrigado pela atenção, fico por aqui e até o próximo vídeo.